Quiz C++, questão 350. De acordo com o padrão C++23, qual é a saída deste programa? Então é um programa que inclui a biblioteca Functional, que é de programação funcional no C++, e ela tem uma struct Q, que tem um membro chamado V, um inteiro, sendo inicializado igual a 0, tem 3 construtores e 2 funções. Os 3 construtores são um construtor padrão, que não recebe nenhum parâmetro e apenas exibe D na tela, um outro construtor de cópia, ou copy constructor em inglês, que exibe a palavra C na a letra C na tela, e por último um move constructor, né, que é um construtor que recebe um arValue como parâmetro para a construção do objeto, que exibe M na tela. E tem 2 funções, uma change, que incrementa o valor de V, e uma outra chamada func, que apenas exibe o valor de V na tela. E ela tem uma outra função chamada takeKeyFunc, que recebe um ponteiro de uma função que retorna void e recebe como parâmetro um objeto do tipo Q, dessa struct Q. E esse ponteiro de função chama QFunc. A gente já vai chegar nela aqui, antes vamos falar da main, que a main ela chama essa função takeKeyFunc e ela passa como parâmetro uma expressão lambda, que é uma função anônima, uma função temporária, que recebe um arValue chamado Q, também do tipo Q, maiúsculo, e ela chama a função change desse objeto Q. Então aqui ele não está executando essa função, ele está só passando essa função como parâmetro para takeQFunction. E assim que ele chama a takeQFunction, instancia um objeto Q. Então quando ele instancia esse objeto, ele vai chamar o construtor padrão dele, que é esse aqui, e já vai exibir o D na tela. Depois ele chama a função func desse objeto Q, que exibe o valor de V na tela. Como o valor de V agora é 0, então ele vai exibir 0 aqui na tela. Depois ele chama essa função keyFunc, que foi passada como parâmetro, e passa como o objeto dela, que ela vai receber, o próprio Q que ela instanciou aqui, e por último ela chama de novo o keyFunc aqui embaixo. Então, pegadinha dessa questão está bem nesse ponto aqui. O que vai acontecer aqui? Porque aqui, logo em diante, a gente já sabe que ele vai exibir de novo o valor de V. Mas e aí? Ele vai estar valendo 0 ou vai estar valendo 1? Porque ele vai estar passando isso aqui como cópia, como referência. E também essa função aqui, ela já vai chamar diretamente a lambda, que foi passada aqui embaixo. Então, são várias questões que envolvem essa questão. Então, o que acontece? A gente pode ser compelido a pensar que vai passar uma cópia do que, afinal, não está recebendo uma referência. O keyFunc aqui não é uma referência, né? Então ele vai passar uma cópia desse objeto Q. Só que a lambda, ela não recebe uma cópia. Essa lambda que foi passada, ela recebe um arValue, e é o que ele não está passando aqui. Então a gente pode pensar que não vai ser instanciado o construtor de cópia, mas sim o construtor de move, que é esse arValue aqui, que recebe um arValue. Então a gente poderia pensar que vai exibir um M aqui. E aí, como ele vai estar passando um move constructor, ele estaria passando a posse desse objeto para dentro desse contexto aqui, que mudaria ele lá dentro, e aqui fora, como seria o mesmo objeto, já que passou o mesmo objeto lá dentro, a gente poderia pensar que exibiria um aqui. Mas isso aqui com certeza não vai acontecer. Por quê? Vocês podem ver que tem uma diferença na chamada das duas aqui, ó. Essa keyFunc é uma função que retorna um void e recebe um objeto Q como cópia. Já a takeQFunction é diferente a chamada dela, ela também retorna void, só que ela recebe um arValue. Então na hora que for chamado esse keyFunc aqui, ele não vai estar instanciando diretamente isso aqui, porque o keyFunc é uma cópia que inclusive tem até um cabeçalho diferente. Então, como ele é uma cópia, vai ser instanciado, o que for passado aqui vai ser instanciado o construtor de cópia. Então na verdade vai mostrar um C aqui. E como foi passado como uma cópia do objeto Q, então o que foi chamado aqui no keyChange, que incrementou o valor de V, foi o objeto temporário cópia que foi passado aqui. Então, a gente chamou o keyFunc e ele criou uma cópia. Foi esse objeto copiado que teve o seu membro V incrementado, e não esse que foi declarado dentro da keyFunc. Então, na verdade, o objeto keyFunc, ele não é o objeto Q minúsculo que foi declarado aqui na takeKeyFunc, ele não teve o seu membro V alterado, ele continua valendo 0. Então quando ele chegar aqui na última linha, ele vai exibir 0 de novo. E essa vai ser a saída do programa. E essa é a questão de hoje. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima.